Olá, pessoal. Eu sou a Neuza Maria Budiquian. Estou apresentando o programa do Diálogos INEU, que é uma produção do INCT para estudos sobre os Estados Unidos. E esse vídeo é a segunda parte da conversa que nós tivemos com a professora Carolina Pedroso, do Departamento de Relações Internacionais da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. A professora Carolina também é pesquisadora do nosso INCT. E no vídeo 1, no vídeo passado, eu e a professora Carolina, nós nos concentramos em questões mais gerais sobre as sanções econômicas, e a professora Carolina deu uma baita aula sobre o histórico das sanções aplicadas pelos Estados Unidos sobre a Venezuela, que, com o objetivo de tentar influenciar a política interna deste país que integra a América do Sul, tem, na verdade, causado um impacto brutalmente negativo na população venezuelana, exacerbando a crise humanitária de uma forma muito notória, né? De uma forma que assim, chama muita atenção. E a professora Carolina abordou tudo isso para a gente com muito domínio, né, dessa matéria, com muito domínio desse assunto. E nesse vídeo de hoje, nós vamos continuar falando sobre o impacto, né, de tudo isso, dessas sanções econômicas sobre, então, o impacto sobre a população. E aí ela mostra, né, como isso se expressa na escassez em geral de produtos muito básicos e no encarecimento do custo de vida para a população, sem que ela tenha uma renda digna, né? E todos os desdobramentos dessa situação toda, né? Mas, então, a gente continua falando sobre isso, mas o nosso tema principal, assim, a gente vai se concentrar especificamente nas críticas que essas sanções têm suscitado. E essa é uma discussão muito interessante, por quê? Porque as críticas, elas têm sido apresentadas por diferentes alas políticas nos Estados Unidos, ou seja, elas têm sido apresentadas tanto pela ala mais à esquerda, como pela ala mais à direita. Inclusive analistas conservadores dentro dos Estados Unidos, de institutos, né, de think tanks muito importantes, como o Cato Institute. Os analistas têm criticado muito as sanções, né, argumentando que elas raramente conseguem promover mudanças de regime e, ao contrário do que se pretende, né, pode solidificar o poder dos regimes que estariam sendo, né, que essas sanções pretendem, na verdade, enfraquecer. Quer dizer, os idealizadores dessas sanções e implementadores dessas políticas, né, na verdade, eles acabam contribuindo para fortalecer no poder esses governos, né, que eles, na verdade, querem enfraquecer, querem tirar dessa posição. Então, fica aqui comigo para a gente assistir mais esse vídeo e aí depois vocês vão me dizer, né, o que que vocês acharam. Eu acho que vocês vão gostar. Eu acho que o ponto principal para a gente entender as consequências das sanções sobre a população é o fato de que, estruturalmente, a economia venezuelana ela padece do que nós chamamos de doença holandesa, que é um processo, né, na economia que não se dá do dia para a noite. Isso aconteceu ao longo, eu diria, até do século XX, né, quando se consolida esse perfil petroleiro da economia venezuelana. E a Venezuela, que até então, até o final do século XIX, era um país como qualquer outro da América Latina, ou seja, que era um país essencialmente agrário, agrário exportador, né, que produzia alimentos, ela abandonou esse setor completamente. Né? Então, isso não é fruto de algo que aconteceu nos últimos anos. Né? Foi algo que se consolidou ao longo do último século e meio, né? E que eles abandonaram completamente o setor agrícola. Então, é um país que não tem soberania alimentar. E aí aqui a gente começa a entender, né, o impacto das sanções. Ou seja, se é um país que depende da importação para alimentar a sua população,
qualquer restrição no seu comércio exterior vai ter um impacto também na possibilidade das pessoas se alimentarem ou não, porque elas não têm alternativas internas a isso. Não com facilidade, não existe uma agricultura familiar na Venezuela. Né? Existem, assim, é tão diminuto que é até difícil quantificar, né, o que eles conseguiram fazer nos últimos anos, não só com as restrições, mas antes das restrições já havia, né, uma tentativa do governo de reativar o setor rural, mas assim, é algo muito pequeno, muito irrisório para o universo de uma população de quase 30 milhões de pessoas. Né? Então, qualquer impacto no comércio exterior vai ser sentido diretamente pela população. Né? É um país que não só não produz alimentos, como não produz qualquer outra coisa que não seja ligado ao petróleo ou extrativismo em geral. Né? Então, assim, bens de consumo, medicamentos, produtos assim de primeira necessidade. Eu acho que muita gente vai lembrar, né, de como isso foi explorado também bastante, né, para criticar o governo venezuelano. Não tem papel higiênico na Venezuela e não tinha porque eles não produzem. Né? Então, tem havido, né, esse esforço diante das restrições do governo no sentido de reativar algumas pequenas indústrias. Então, também houve agora, nesses últimos anos, uma certa reconciliação com parte dessa pequena burguesia venezuelana em relação ao governo do Maduro, de tentar criar um ambiente um pouco mais favorável, digamos, né, para o setor produtivo, mas ainda assim é muito pequeno em relação à enorme dependência externa da economia venezuelana. Né? Então, isso faz a gente compreender também a importância que tem a migração. Os venezuelanos não saem só porque a situação lá está muito ruim, eles saem porque é a forma que eles têm de garantir que quem fica vai ter acesso a bens. Né? Eles enviam remessas financeiras, mas também enviam produtos. Então, tem uma série de empresas hoje que esse é o principal negócio delas, né? Que é fazer com que as coisas cheguem na Venezuela. Né? Então, essas sanções todas, elas só tornam a vida desse cidadão venezuelano que está no país, ou desse venezuelano que saiu do país para ajudar quem ficou, mais difícil. Né? E essa percepção tem se tornado cada vez mais forte. Já era, né, em quem já tinha, né, uma postura mais crítica em relação às sanções, mas até aqueles que defendiam as sanções. Né? E tem elementos assim, que eu acho que são importantes. A ONU tem um órgão específico que faz análise, né, do impacto desse tipo de medida unilateral, dentre as quais se incluem as sanções, sobre as populações. Eles fazem estudos, acompanhamentos, relatórios, não só na Venezuela, mas em outros países que passam por essa situação. Então, há elementos assim, palpáveis que demonstram, né, a correlação entre a imposição dessas sanções e a piora da situação das populações locais, que no final das contas eles são o elo mais fraco, né, dessa grande disputa de poder, e no caso da Venezuela uma disputa até geopolítica, né, de poder, então eles acabam sendo o elo mais fraco aí dessa disputa, e são também usados como justificativa para as diferentes ações que são tomadas pelos atores, né, desse conflito. De fato, as sanções ela tem tido um impacto devastador na população venezuelana, né? Que supostamente não seria o alvo. Quer dizer, é que é o alvo. Quando pressiona o governo com essas ferramentas, você sabe que vai alarmar essa população e essa população reagiria e buscaria alternativas, né, políticas e daria suporte para o externo, né, para o agente externo, para o ator externo que está aplicando essas sanções. Mas isso não funciona dessa forma, né? Quer dizer, você fazer o governo sangrar, e você Uhum. antes sangra muito, você mata uma população, uma parte da população que não resta nada. E aí, quando você se vê numa situação como essa, alarmante, crítica, né, Uhum. devastadora, aí você pode esperar de tudo, né? Uma guerra. Acho que um outro aspecto ainda, a gente falou muito de alimentos, de produtos, né, mas um outro elemento também que as sanções têm tido, né, esse efeito bastante adverso sobre a população venezuelana é o setor da saúde. Né? O governo venezuelano tem muita dificuldade de ter acesso a suplementos da área da saúde. Se sabe, né, que há uma aliança já de muitos anos com Cuba, mas Cuba também está passando por essa mesma situação, né, que é considerada, né, uma grande potência na área da saúde, mas ainda assim eles não têm suprimentos básicos. Né? Já não tinha há muitos anos, agora a situação está pior e a Venezuela também. E isso tem uma repercussão sobre nós aqui também no Brasil. Quantidade de crianças venezuelanas que têm chegado junto com as suas famílias, que não têm as vacinas básicas. Isso tem, inclusive, trazido doenças que já estavam erradicadas de volta. Né? Então, acho que é um outro elemento para a gente compreender as consequências dessas sanções. Né?
Isso, exatamente. Eu ia falar exatamente isso, né? A Venezuela ela já enfrentava sérios problemas, né? E problemas de saúde, sociais de modo geral e os econômicos, obviamente, né? E assim são aquelas crises que são triplas, né? Então você tem econômica, de segurança, de um modo geral, né? Nessa disputa de grupos e tal, e você tem também as questões sociais todas aí envolvidas e aí a questão da saúde na pandemia, inclusive, né? Uhum, Então, que sofreu um impacto muito maior, né? A gente poderia falar do Iêmen também, mas assim, vamos nos uhum, concentrar aqui da Venezuela, mas é um elemento que é importante, que você destacou muito bem, de forma muito pertinente, né? uhum, É, mas essas medidas realmente do Trump em especial, né, a partir de Trump, né, em especial, elas agravaram muito a situação, né, ao dificultar mesmo a importação de alimentos. Eu me lembro de você falando várias vezes, eu te ouço, uhum, né, e a gente estava em discussões próximas, em eventos que a gente estava juntas, falando desses itens básicos do dia a dia, né, que afeta a população de forma de dar raiva, né, muitas vezes, uhum, e descontrolar as pessoas, né? Então, dificultar essa importação de alimentos, de medicamentos e outros bens essenciais. E, de uhum, fato, você também falou da ONU, né? De acordo com relatórios da ONU, de organizações aí de direitos humanos, as sanções, elas contribuíram muito para a escassez generalizada, né? uhum, E um aumento na inflação e uma deterioração ainda maior do serviço de saúde. Perfeito, assim, eu ia justamente comentar isso, né? E isso tem sido um motivo importante de críticas às sanções, né? Então, aí, uhum, a gente poderia já ir passando para é, é, essa outra parte, né, da discussão, que é muito importante, e que tem vindo de diferentes lados, né, Carolina? O que eu quero dizer com isso é que as sanções dos Estados Unidos contra a Venezuela tem sido objeto de críticas tanto de analistas progressistas dentro dos Estados Unidos, né, e também fora dos Estados Unidos, né, que estão preocupados com essa situação, a questão geopolítica, então vai analisar essa questão dessa perspectiva mais ampla, mas também de setores conservadores dentro dos Estados Unidos, né? Então, além do agravamento da crise humanitária, há também críticas de que as sanções elas têm sido ineficazes em alcançar esses objetivos políticos, né? Esses objetivos é, de segurança, né? Que é justificado, né? Pela questão da segurança nacional. Então, tem uma justificativa sempre baseada nessa questão. E os críticos não poupam isso, né? Em alguns casos pode até ter, eles dizem que pode até isso ter é, fortalecido, é, empoderado, né? Eu queria, sei lá, uhum, esse termo, a narrativa anti-americana do governo do Maduro, né? uhum, Permitindo que ele, né, assim, que o próprio Maduro, o próprio governo, ele culpe o venezuelano, culpe as sanções pelas dificuldades do país. Quer dizer, essas críticas elas apontam para um fracasso, de acordo com esses críticos, da política externa dos Estados Unidos, e de fato o povo da Venezuela vem pagando um preço por esse fracasso, né? uhum, Há anos, há décadas, então assim é uma crise atrás da outra, tal. E essas uhum, sanções amplas indiscutivelmente levaram ao empobrecimento e a questão da insegurança alimentar na Venezuela. E aí você coloca muito bem lá, na sua fala, sobre essa questão que ela é estrutural, que ela já vem se desenvolvendo, né, há décadas e tudo piora. E uhum, foram um dos principais impulsionadores da fuga de milhões de pessoas para fora do país. Então, eu gostaria de uhum, ouvir você sobre essa questão das críticas, como que elas têm sido elaboradas, feitas, apresentadas, e quem são, né, assim, se a gente puder identificar não só o teor dessa crítica, mas os grupos que criticam isso dentro dos Estados Unidos, né? Se uhum, você tiver isso, é claro, né? Obviamente, senão a uhum. gente fala de uma forma mais geral. Então, essa questão das sanções, né, como a gente viu, elas, elas acabam, enfim, o resultado pífio, né,
que elas acabam tendo em termos dos objetivos colocados inicialmente, são o motivo principal da crítica dos diferentes lados, do tipo, olha, nossa estratégia não está funcionando, né? Temos que buscar outras alternativas. Então, como você bem coloca, né, esses grupos mais progressistas dentro dos Estados Unidos, não só do Partido Democrata, mas de organizações de direitos humanos, think tanks, que estão olhando para a questão venezuelana com um olhar um pouco mais complexo e menos dicotômico, né? Olham para isso e falam, olha, não é só a questão política, né? Tem a questão social, né? Essas pessoas estão sendo vitimadas por essa política e mais, né? Isso reforça, como, né, você já bem nos apresenta, reforça muito a narrativa do governo venezuelano. E isso é um problema, porque a impressão que fica, né, se nós não ficamos atentos aos fatos, enfim, ao desenrolar dos processos, fica parecendo que a crise venezuelana é causada somente pelas sanções, o que também não é verdade. Né? E fica muito confortável também, né, para um determinado lado dessa disputa dizer que a culpa é só do imperialismo norte-americano, que existe, né? Ele existe, ele acontece, a gente sabe como ele opera historicamente na América Latina, sem dúvida esse é um fator essencial para compreender boa parte das crises políticas que acontecem na Venezuela, mas isso é uma parte da realidade. A realidade é muito mais complexa do que isso, né? Enfim, então isso também traz um certo comodismo até para o próprio governo buscar soluções efetivas para o problema principal, né? Ele está com as mãos amarradas em muitos aspectos por causa das sanções, mas existem outros elementos que também poderiam ser mobilizados, né? Então isso acaba empurrando o país. Vejam, se o problema da soberania alimentar começa por conta da alta dependência da economia petroleira, qual que é a solução que o governo venezuelano encontrou? É transferir, de certa forma, essa alta dependência do petróleo para um outro tipo de extrativismo, que também não resolve a questão alimentar. Que é o contrário, né? Eu acho que essa é uma oportunidade também para a gente refletir. A mineração na Venezuela acontece em um território que é o território amazônico, né, da Bacia do Orinoco, que é um território indígena, que tem permitido, por conta desse objetivo maior de driblar as sanções, a atuação de grupos não estatais, de grupos que exercem atividades ilícitas. Né? A própria extração do ouro, a gente sabe como é problemática no Brasil, e lá não é diferente. É problemática do ponto de vista ambiental, humanitário, enfim. Então, assim, acaba levando a situações, né, tendo resultados, e eu estou dizendo isso porque não é só uma constatação enquanto analista, porque isso também está dentro desses discursos de que quem está olhando para a questão das sanções com esse viés, não exatamente com o objetivo político, né, de ser do Partido Democrata, do Partido Republicano, mas enfim, tem olhado para essa questão das sanções com esse olhar crítico mesmo, né, das implicações que isso traz. Né? Você acaba empurrando, né, os governos e os atores para situações, para resultados ainda piores, né, do que já estava colocado antes, né? O que eu percebo assim dos setores, os setores conservadores nos Estados Unidos, no caso específico do tema da Venezuela, eles também são muito influenciados pelas comunidades latinas, especificamente a comunidade cubano-americana, né, que tem uma ligação muito forte com a comunidade venezuelana nos Estados Unidos. Né? Eles têm até, enfim, associações que funcionam como se fossem incubadoras, né? Então, eles têm a Casa Cuba nas diferentes cidades, por exemplo, da Flórida, né? Que a gente sabe que é um dos estados mais relevantes para essa temática da Venezuela. Eu achei muito simbólico também a história do avião, né? De ter ido para lá. Então, a Casa Cuba, ela criou, né? Essa estrutura de ensinar os venezuelanos a como se organizar politicamente por meio das casas venezuelas, enfim, de outras associações de venezuelanos que moram lá e que têm muita proximidade com o Partido Republicano, né, e que tem muita proximidade também com o Trump, porque a gente sabe que o Trump não é a totalidade do Partido Republicano, representa uma parte dela, mas eles também têm muita proximidade com essa ala específica, né, mais conservadora, enfim, e assim, a gente está num processo político nos Estados Unidos, né, de que o Trump, se ele tinha, né, algum tipo de enfim, de restrição moral para falar determinadas coisas em 2016, não tinha muito, né? Mas agora tem menos ainda, né? A coisa assim se desvelou de uma tal forma, mas houve algum grau de constrangimento naquele contexto, porque ele chegou a mencionar a possibilidade de intervenção militar na Venezuela. Ele dizia todas as possibilidades estão na mesa, nada está descartado. Enfim, por uma conjunção de fatores, a gente sabe que isso não aconteceu, mas isso foi discutido assim a sério. Né? Isso foi discutido a sério, não só pelas declarações do Trump, mas por conta de documentos, né, que hoje já estão começando a se tornar públicos, das diplomacias, da preocupação das diplomacias na América Latina sobre essa possibilidade concreta, né, de intervenção.
O que não descartou também, vale dizer, uma tentativa que teve, que aconteceu da fronteira da Colômbia sentido Venezuela, de sequestro de Nicolás Maduro. Assim, a gente tem muitas críticas que podem ser feitas ao governo de Nicolás Maduro, mas parte da paranoia que embasa muitas das suas falas, dos seus argumentos, das suas ações, tem um fundo de realidade importante. Né? Essa operação aconteceu, pessoas que estavam envolvidas nessa operação de tentativa de sequestro de Nicolás Maduro, chamada de Operação Rideon, eram pessoas que fizeram parte dessas empresas de segurança privada dos Estados Unidos, né? São praticamente milicianos, e, enfim, pode ter sido, né, naquele contexto do Trump, em que não havia, talvez, as condições necessárias para uma intervenção oficial, né, com boots on the ground, como eles falam, né, de mandar os soldados ali para o território, mas a gente sabe que tem outros tipos de intervenção militar que podem ser feitas sem ser intervenções oficiais, né, por meio desses grupos que têm atuado e que têm uma forte atuação, principalmente nesse território da América do Sul, nessa fronteira Colômbia-Venezuela, né? Que, enfim, que uma série de atividades ilícitas acontecem que a gente tem muitos grupos armados atuando ali. Né? Não seria difícil conseguir pessoas ali do próprio local para fazer esse tipo de operação. Né? Então, naquele contexto, isso não se, não se tornou efetivo. Agora, me parece, isso é uma análise, né, que pode, enfim, mudar, depender de como as coisas aconteçam. Mas me parece que parte dessa crítica conservadora às sanções vem também de buscar alternativas ainda mais violentas, né, para o problema que a Venezuela representa. Por isso também eu acho que é muito importante a gente, da área de RI, ciência política, ficar atento a essa tentativa, né, de Brasil e Colômbia de tentar remediar a situação pela própria região. Né? Porque essas hipóteses, essas possibilidades de que, bom, as sanções não são suficientes para produzir esse efeito que você falou, né? De pressionar a população, para a população tentar ela mesma, ou os grupos internos derrubarem o governo. Então, talvez a gente tenha que buscar alternativas mais intensas para produzir esse resultado. Né? E me parece que o governo do Brasil e da Colômbia, com todas as dificuldades e contradições internas que a gente sabe que a Venezuela suscita, né, em cada um desses países, tem tentado ao máximo evitar que essa situação escale para esse ponto. Agora, a gente não tem como influenciar, a gente, eu digo, Brasil e Colômbia, né, como influenciar o que vai ser dessa dinâmica interna nos Estados Unidos e como esse tema da Venezuela pode mobilizar os diferentes governos, porque da mesma maneira que a gente sabe que o Trump já vocalizou, né, em outros momentos, a possibilidade de intervenção externa, né, intervenção direta. A própria Maria Corina Machado, que é essa liderança da oposição, já vocalizou também, no mesmo contexto de governo Trump, que era importante que os Estados Unidos interviessem militarmente. Ela já falou isso, mais de uma ocasião. Né? Não acho difícil ela voltar a essa tese. Assim, ela deu uma moderada nos últimos meses no seu discurso, na sua postura, até para se viabilizar eleitoralmente. Né? Ela conseguiu voto, não ela diretamente, né? Mas enfim, ela era liderança, mas ela conseguiu voto de setores que tradicionalmente não votariam na oposição dela, porque ela sempre teve essa posição muito radical, mas nada impede que, enfim, até por conta de todos os acontecimentos, a possibilidade de prisão do Edmundo Gonzalez, enfim, ela está escondida, de que ela volte a pressionar por uma saída desse tipo. Né? Uma saída de fato violenta. As sanções têm o seu grau de violência, mas não essa violência mais explícita. Né? Isso pode eventualmente acontecer. Então, uma possibilidade é essa, né? Desses grupos conservadores que hoje têm feito essa crítica às sanções, de estarem aventando essas possibilidades. E como eu disse, a própria Kamala Harris tem as suas próprias dificuldades também, né? Dentro dessa disputa, e não me parece que ela, ou mesmo o governo Biden, seriam completamente refratários dessa ideia em última instância, a depender do desenrolar do processo venezuelano, porque eles também têm que lidar com essa pressão interna dessas comunidades, desses venezuelanos que muitos deles já são cidadãos norte-americanos, votam, têm influência, né? Então, acho que são todas essas questões que têm que ser consideradas também para a gente compreender esses diferentes posicionamentos aí sobre as sanções. É uma situação muito difícil, essa temática, essa questão de política está para o Brasil, né? Então, vamos pensar nesse papel aí de para os governos que estão aqui ao redor, na vizinhança, né? Então, tudo que acontece na Venezuela importa sim ao Brasil, importa sim à Colômbia, importa sim aos demais países, porque tem isso, as consequências de uma escalada
atravessando um ponto que não tem mais retorno, né? Que uhum, aí vão ter que ir às vias de fato, e como você falou, a política nos Estados Unidos, ela, por questões internas, empurra. Empurra não, mas teria que lidar com isso, então vai pressionando, e conforme as respostas do outro lado, ele vai também se desenvolvendo ainda mais, enfim, entra numa espiral, e essa espiral ela uhum, pode ter consequências muito grandes para os interesses do Brasil. Acho que é isso que a gente precisa entender. Não é uma situação fácil, não uhum, dá para a gente defender uma posição ou outra de forma assim decisiva, de forma conclusiva, mas dá uhum, sim, a gente tem sim que refletir sobre a importância na eventualidade de uma escalada, né, ir por uma intervenção mesmo, ir para uma guerra, a gente tem interesses na Amazônia, interesses de modelos de economias. Então, você fala da questão de extrativismo, né? É, que é uma questão que para o Brasil pode ter talvez aí querer copiar isso, né? Que são, é a questão da Amazônia, então você entra em território amazônico, então como é que isso fica? Então, para o Brasil, tamanho, a dimensão que é o Brasil e os interesses que tem aqui dentro, os diversos setores econômicos, então, acho que cuidar, ajudar a olhar, e pelo menos olhar para isso com cuidado, com responsabilidade, né? Com moderação, levando aí em conta uma análise bastante é, responsável. Bom, enfim. uhum, É, quando a gente está falando lá dos setores, dos diferentes setores aí que fazem a crítica, que tecem a crítica à política do governo estadunidense, né, do governo dos Estados Unidos, eu vi uma reportagem, né, um artigo do Doug Bandel, que ele é da Cato, né, do think tank, do Instituto Libertário Cato, né, lá dentro dos Estados Unidos, e ele escreveu uma coisa bastante interessante, né, que ele fala, abre aspas aqui, os entusiastas das sanções, evidentemente, nas palavras dele, se importa um pouco com o custo humano. Quer dizer, ele é uhum, um cara que está, né, no outro espectro político dos progressistas. Então, a questão humana poderia dizer mais respeito, ou ter mais importância para os progressistas, mas não, a gente está ouvindo isso de um integrante de um think tank bastante aí, e que a gente identifica de forma muito fácil, né, com os libertários. E então, uhum, ele diz que as sanções econômicas, elas prejudicam mesmo mais aqueles com menos. E ele, criticando aqueles que pedem mais endurecimento, né, quer dizer, mais respostas radicais do governo norte-americano, ele fala, essa é a desculpa dada por todo defensor de toda sanção, então, essas sanções amplas, né? uhum, E ele fala: se ao menos levássemos a sério as sanções à Síria, junto com Cuba, com Venezuela, com o Irã, com Coreia do Norte, com Rússia e China, e um bando de outros governos, esses, né? Estou aqui citando as palavras dele, esses malfeitores teriam se rendido há muito tempo, né? uhum, Teriam uhum, assinado termos de rendição, se tornado aí protetorados dos Estados Unidos, leais e executando todos os comandos de Washington. E aí ele uhum, diz: a democracia, né, dos internacionalistas floresceria e os direitos humanos reinariam. Aí ele fala, mas infelizmente ainda estamos esperando pelas vitórias prometidas dessas intervenções ou dessas incursões, né, dessas aventuras muitas vezes, né? E vários críticos apontam que o isolamento econômico ele pode levar os países a buscar alternativas, exatamente como você falou, como né, estreitar laços com outras potências. Então, tudo que os Estados Unidos. Então, a lógica dos críticos conservadores, né? Então, tudo que os Estados Unidos não querem ou não buscariam, que uhum, é estreitar laços, né? A Venezuela estreitando laços com China, com Rússia.
que estariam dispostos a ignorar as sanções ocidentais. Além disso, eu vejo que essas críticas, elas destacam que essas sanções unilaterais, conforme você bem falou, então a gente sabe que tem sanções que são consensuadas, né? Que são feitas dentro dos princípios multilaterais, e eles falam que essas sanções unilaterais, portanto, tomadas, decididas por um governo, como os Estados Unidos, sem o apoio dessa coalizão internacional, tendem de fato a ser menos eficazes e muito mais prejudiciais para essas populações civis do que para os líderes políticos aí que estariam sendo visados. Exatamente como a gente trouxe, você foi assim, você foi para lá, traz mais informações, é claro que eu, você é uma especialista nesse assunto, né? Olha, eu acho que a Venezuela vai continuar no nosso radar por muito tempo, né? Acho que uma informação só para a gente amarrar um pouco, né? Essa questão toda, assim, os Estados Unidos eles chegaram no final do ano passado a abrandar parte dessas sanções sob a perspectiva de que os acordos de Barbados, que foram firmados naquele contexto, em dezembro de 2023, fossem cumpridos, no sentido de uma realização de eleição tranquila, livre, com resultados transparentes, e isso não se concretizou, né? Pairam muitas dúvidas, a questão das atas que não aparecem, enfim, os Estados Unidos e outros países reconheceram a vitória do Edmundo Gonzalez, enfim. Então, essa questão das sanções, elas acabam reaparecendo novamente, porque a partir do momento que os Estados Unidos perceberam que não haveria essa disposição do governo venezuelano, né, em seguir o que estava ali nos acordos, essas sanções já voltaram. Então, foi um abrandamento muito curto, muito breve no tempo, trouxeram assim um efeito, um pequeno alívio de alguns meses, mas logo retornaram. Mas sem dúvida esse desenrolar, né, da manutenção do Maduro no poder, do fechamento, né, enfim, do próprio regime, né, de diminuir as possibilidades dessa oposição de atuar politicamente, enfim, tudo isso vai ser mais combustível para aqueles que defendem, né, a manutenção das sanções e também para aqueles que são críticos. Então, acho que essa vai ser um debate aí que vai acompanhar a Venezuela por muito tempo. E também uma outra questão, né, que eu acho que é importante de relembrar é que nesse momento o governo Maduro ainda está no seu mandato anterior. Né? Então tem toda essa polêmica das eleições, mas um novo mandato que ele foi reeleito, né, pelos dados oficiais, começaria só em janeiro de 2025. Então, isso dá um certo tempo também para que os decisores de política externa dos outros países planejem, pensem nos próximos passos. Né? Me parece que esse tempo tem sido crucial, por exemplo, para o Brasil, né, até para não ter uma posição muito fechada nem com um lado nem com o outro. Esse tempo vai ser importante para a gente amadurecer a possibilidades de mediação, enfim, de tentar conter os danos, né? Porque os danos já estão aí, mas tentar conter os danos dessa situação, e isso acontecendo em paralelo com a disputa eleitoral norte-americana, né? Então, acho que talvez no começo do ano que vem a gente vai ter mais assunto para conversar sobre o desenrolar dessas sanções, a situação da Venezuela e a relação com os Estados Unidos. Muito bem, pessoal. Mais um programa foi produzido e apresentado hoje por uma equipe maravilhosa que trabalha duro, na verdade, muito duro aqui no INCT para entregar muito conteúdo legal para todos aqueles e aquelas que nos acompanham por aqui no nosso canal. Eu agradeço mais uma vez a colaboração da professora Carolina Pedroso, que se dispôs a colaborar aqui conosco, né? Então, dedicou uma parte do seu tempo aqui para a gente, com a gente, né, para discutir esse tema, que é um tema muito importante. E se você gostou desse vídeo, então curta, compartilhe e fique ligado, porque a gente está de verdade produzindo muita coisa legal para vocês. E que vai ser apresentado aqui, que vão ser levados ao conhecimento de várias pessoas, né, muito para fora do nosso grupo e muito para fora da cidade de São Paulo, onde a gente está apresentando, né, apresenta esse programa. Então, isso é o que é legal desse veículo aqui que leva a muito mais gente o conteúdo que a gente produz. Então, a gente se vê por aqui em breve. Fique ligado. Até mais. Então, tchau, tchau.